Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos falar de um tema muito legal em Java, que é o Generic. Vamos para a nossa aula então? Então, pessoal, o tipo genérico do Java é uma ferramenta muito legal no meu ponto de vista. Por quê? Porque ele te permite criar classes e funções que sejam genéricas. A princípio pode até parecer uma coisa estranha, né? Mas isso aqui você já está usando há algum tempo, se você está fazendo a disciplina comigo, e talvez você só não foi apresentado com o nome correto. Então vamos ver nessa aula aqui direitinho o que vem a ser isso. Vamos lá. Já aqui na definição, ó, ele te mostra que isso significa que você pode criar uma classe ou interface ou método ou qualquer coisa do tipo que trabalhe com qualquer tipo de dados. Olha que legal! Um exemplo que eu comecei dizendo aqui agora é o tipo lista, list. Ele é, por natureza, genérico. Se você fez Algoritmos 2 comigo, por exemplo, lá a gente estudou massivamente as estruturas de dados. Ou seja, nós estudamos lista encadeada, lista contígua, lista duplamente encadeada, árvore e assim por diante. Agora eu te pergunto, se a gente estuda a criação de listas, eu estou querendo fazer isso para quê? Para que você, programador, e eu possamos usar uma lista de cadeira, uma lista de cachorro, uma lista de carro, se eu estou fazendo um sistema para uma montadora, uma lista de rodas, uma lista de mouse. Ou seja, a lista, você concorda comigo que ela tem que ser por natureza algo genérico? Que ali dentro eu tenho que conseguir colocar qualquer tipo que eu quiser. E aí, o Java, o C++ também te dá suporte a isso, que lá em Aedes 2 nós vimos a linguagem C++, mas eu quero te mostrar aqui no Java, porque ele também nos dá suporte a isso. E olha como é simples, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo de lista de string. Olha só que coisa mais bacana. Vou até aumentar aqui um pouquinho aqui, ó. Olha só. Eu vou criar aqui uma classe exemplo 1 e minha funçãozinha main e vou fazer aqui, ó, uma lista de o que a gente coloca ali entre o maior e o menor? Aqui a gente coloca o tipo dela, certo? Então, se eu quero uma lista de string, basta que eu informe aqui o string. E aí, eu estou fazendo aqui, Zé, o que é esse array list mesmo? Depois você dá uma olhadinha na aula lá. Mas basicamente a lista é uma abstração e o array list é a classe concreta dessa superclasse aqui, que é só uma interface, tá? Então, por exemplo, segundo o Uncle Bob, né, ele fala sempre para a gente dar preferência a implementar para abstrações do que para classes concretas, sempre que possível, tá? Então vamos lá. Retomando aqui, a minha variável nomes nada mais é do que então uma lista de string. Então eu consigo fazer nomes.add Alice, nomes.add Marcos, nomes.add Joana. E assim por diante, não é verdade? Entretanto, eu não consigo fazer nomes.add123. Por quê? Porque a minha lista ela é tipada, ela tem um tipo que é o tipo string, certo? Então, olha só que interessante. Para que eu crie então uma lista de nomes que seja string, basta eu colocar que a minha lista genérica ela segue o tipo string. E pronto. A partir daqui eu posso trabalhar tranquilamente com valores string. Aqui embaixo eu até coloquei um for aqui só para imprimir a minha lista de nomes, tá? Olha só, se eu não consigo fazer o add123, o 123, porque ele é um número, como que seria isso se eu quisesse usar o list de novo, fazer uma lista agora de números inteiros? Gente, a mesma coisa, tá aqui o exemplo aqui para você, ó. Ao invés de agora de eu criar uma lista de string, eu crio uma lista de inteiros e estou chamando de número. Beleza? Gente, tem gente que vai lembrar assim, Zé Rui, mas precisa colocar o tipo aqui de novo? Não precisa. Se você colocar, não vai dar erro, tá? Então, eu prefiro omitir, porque, se eu não me engano, a partir do Java 8 eu já não precisava mais colocar isso aqui. E aí, por quê? Até porque você está falando aqui, você já sabe qual que é o tipo, tá? Então, retomando aqui, eu acabei de criar uma lista de
inteiros. Agora eu consigo fazer números.add 123, números.add 124, números.add 125. Agora, se eu tentar fazer nomes, desculpa, até errei aqui, ó, números, vou arrumar aqui, ó, números.add Alice, isso aqui vai dar erro de compilação. Por quê? Porque a minha lista ela é do tipo inteira. Ok, pessoal? Então, esse é o exemplo mais clássico e simples que eu poderia te dar de um tipo genérico. Beleza? Aí você pode me perguntar, ô Zé Rui, mas você falou aqui, nós estamos usando um tipo genérico que já existe no Java. Ok. Agora eu vou te mostrar como que a gente cria os nossos próprios tipos genéricos. Então vamos começar aqui, ó. Vamos criar uma classe que seja genérica. Vamos do jeito mais simples possível também. Olha só, eu vou criar uma classe que é uma caixa. Para usar essa mesma semântica da lista, tá? Uma caixinha, você concorda comigo que você comprou lá, né, uma caixinha de sapato, a gente brincava lá na minha terra, né? A gente pegava na época da Páscoa, por exemplo, e usava para colocar o ovo da Páscoa. Mas essa caixinha também servia para a gente guardar as bolinhas de gude que a gente brincava, né, na rua, etc. Guardava também as figurinhas lá da Copa do Mundo. Ou seja, numa mesma caixa eu consigo usar ovo da Páscoa, eu consigo usar até o sapato, colocar ali de novo, né? Embora não é tão higiênico, mas tudo bem. Bolinha de gude, como eu falei, cartãozinho da Copa do Mundo. Ou seja, uma caixa, por si só, ela tem que ser algo genérico, concorda? Então, pensando nisso, eu criei uma classe caixa, o mais simples possível, que ela tem somente um campo, que é o conteúdo. Então, olha só, já que eu posso editar aqui, eu vou até fazer de um jeito aqui, ó, do jeito que vocês estão acostumados. Vamos supor que eu criei uma caixa, então, de integer, tá? Então, se eu quero colocar alguém lá dentro, tem que ser integer, e se eu quero obter, né, pegar, vai ter que ser integer também. Então, olha só, essa caixa, do jeito que ela está aqui, você concorda comigo que ela só é uma caixinha de bolinha de gude, né? Ou seja, só de inteiro. Se eu quiser colocar aqui sapato aqui dentro, eu não consigo mais. Então, perceba que eu tenho que criar uma outra classe caixa, cujo conteúdo seja, eu tenho que mudar aqui, por exemplo, para bolinha de gude. E aí eu tenho que alterar aqui, aqui e aqui. Beleza? Só que essa é a sacada do generics. Ou seja, não tem jeito dessa caixa ela ser genérica, não Java? Tem, é o tipo genérico. Então eu coloco aqui um T, um Tzão, né, de type, tá? E aonde seria o tipo, eu coloco o T maiúsculo aí. Zé Rui, tem que ser obrigatoriamente T? Não, pode ser qualquer coisa aqui que você quiser, tá? Pode ser, ó, TTT, que é a minha palavrinha que eu gosto muito, né, quando meu cérebro tá preguiçoso de pensar. Pode ser qualquer coisa. Mas existe um padrão no Java, né, na comunidade, que normalmente você usa T maiúsculo para tipo, E para elemento. Quem já usou hashmap já ouviu K, né? O K é para chave, o V é para valor. Então vamos deixar como a comunidade usa, que é com o T maiúsculo, tá? Então, perceberam como que é simples criar uma classe genérica no Java? Eu simplesmente falo, olha, essa minha caixa, essa minha classe caixa, eu tenho que informar qual é o tipo dela. Pronto. Aí aqui dentro, o meu método tranquilo. Ó. Eu não ia passar aqui bolinha de gude, agora é o T. É o valor que tiver aqui, vai estar aqui, que vai estar aqui, que vai estar aqui. E funciona perfeitinho. Beleza? Vamos usar a nossa caixa genérica aqui agora? Para usar, então, eu criei aqui uma funçãozinha main. Criei aqui, então, a box1, que é do tipo integer. Então, eu só posso fazer box1.colocar passando o número inteiro. 16, 18, 35, 29, qualquer valor aí. E eu só posso pegar, né, o obter dele e ele vai me retornar um inteiro, tá? Agora, no mesmo programa, na linha abaixo, eu posso fazer agora uma caixa de aluno. Quero botar um aluno dentro da caixa. Pode? Pode. Então, simplesmente na hora de criar, eu falo a caixa é de aluno. Criei a box2. Então, eu criei aqui um objeto aluno e coloco dentro de box2 o aluno. E se eu quiser pegar, eu tenho que esperar do lado de fora ali, né, o retorno como sendo um aluno. Gente, caixa aluno, caixa integer, não é muito parecido com lista string, lista
aluno, lista, integer. Gente, mesma coisa, tá? Então, aqui a gente fecha essa parte de criação de uma classe genérica. É muito simples, não é verdade? Basta você olhar isso aqui de novo com calma que você vai perceber isso. Dica, pega isso aqui, coloca no seu computador, até mesmo para você tentar criar, sentir esse generics, você vai ver como que é muito simples trabalhar com ele. E eu estou te ensinando porque nós vamos fazer ele a nosso favor ali na frente dentro do MVC, usando lá no pacote DAO do nosso projeto escola, tá? Então, primeiro, começo sempre com modelos e exemplos simples e didáticos, e de fato esse aqui é um conteúdo simples, para a gente depois aplicar ele a nosso favor e facilitar a nossa programação, tá joia? Agora, tem um detalhezinho aqui, ó, que eu posso criar um método genérico sem que a minha classe não seja genérica, tá? Talvez você vá usar isso aqui muito pouco na sua vida, mas é bom você saber como que isso é feito, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou criar agora um método genérico, porque alguém pode perguntar, Zé Rui, mas esse aqui é um método genérico. É, só que a classe também é genérica. Esse aqui é o jeito tradicional que você vai usar os genéricos, tá? Quando a classe é genérica e tudo vai ser genérico. Mas, se porventura você quiser fazer um método genérico, como esse que eu vou te mostrar aqui agora, uma classe que não é genérica, dá uma olhadinha ali, ó, não tem o maior menor aqui, ó, na classe útil, tá? Então, tem um detalhezinho aqui que eu vou te mostrar agora. Então, olha só, eu vou fazer aqui um método dentro de uma classe útil, um método que troca dois elementos dentro de um vetor, tá? Então, eu chamei esse método de trocar elementos. Ele recebe como parâmetro um array de qualquer coisa. Então, perceba que o T maiúsculo aqui é mostrando que é genérico. Esse array pode ser de cabrito, de mouse, de panela, de carro, do que quiser. E eu vou receber também duas posições desse vetor para trocar. Por exemplo, ó, troca para mim no vetor de cabrito, o cabrito da posição 1 com o cabrito da posição 32. Então ele vai trocar. Se ele falar de novo agora, passar um vetor de carro na posição 1 e na posição 32, ele troca os dois carrinhos de lugar do mesmo jeito. Tá? Como que isso é feito então, pessoal? A função troca é elementar, como você aprendeu lá em AEDS 1, algoritmos 1. Eu crio aqui uma variável temporária, pego a posição 1, guardo lá. Pego o elemento da posição 2, que por exemplo está na 32, e jogo para a posição 1, e pego o meu temporário e guardo na posição 2, fiz a troca. Zé Rui, nada de diferente. Pois é, só um detalhezinho, tá aqui, ó. Antes do void, ou seja, antes do retorno, né, e depois do public, você tem que colocar o maior menor t para informar para o compilador que esse método trocar elemento, ele é do tipo genérico. Ah, professor, mas eu já estou falando aqui ó, que o array é genérico. Pois é, mas isso aqui não é suficiente para o Java. Você precisa informar para ele explicitamente que essa função ela é genérica. Por quê? Porque a classe não é genérica. Então, ele tem meio que uma inércia, né? Ele já está pensando que todos os métodos dessa classe que não é genérica não são genéricos. Então, você já fala, ó, fica atento que tudo que vier aqui para frente é genérico, tá bom? Tá bom. Só isso. Ficou claro, pessoal? Vamos usar a nossa funçãozinha, nossa classe teste, que não é genérica com o método genérico. Vamos lá, então? Então, eu criei aqui a minha função main. Fiz um vetor de inteiro, 1, 2, 3, 4, 5. Instanciei a classe útil. Perceba que eu não usei aqui hora nenhuma isso aqui, ó. Não usei nada aqui, né, para falar que é integer, nada. Não usei nada disso. Então ela é uma classe não genérica. E aí eu peguei útil, trocar elemento, passei aqui, ó. E ele trocou bonitinho para mim. Trocou a posição 1 com a posição 5, né? Porque o nosso vetor começa na posição 0. Agora, se eu passar para troca elementos um vetor de string, como eu fiz aqui, ó, ele vai funcionar normalmente. Eu criei aqui um vetor de string, passei Carla, Flávia, Sandra, José e Antônio. E eu quero trocar o elemento, né, o nome, a string da posição 1, que é a Flávia, com o 0, 1, 2, 3, com o José, que então vai trocar. O José vai vir para cá e a Flávia vai vir para cá. Beleza? Então, pessoal, perceba que
o genérico é algo muito legal. Eu particularmente até anotei aqui, tá? Eu gosto demais disso aqui. Beleza? Então, pessoal, essa observação é o que eu tinha falado no início da aula, né? Para a gente padronizar, né? Toda vez que for usar o genérico, usa o T maiúsculo, que a comunidade usa isso. E aí, na próxima aula, eu vou te mostrar usando o generics dentro do nosso pacote DAO no nosso projeto escola. Então, lá, se você for ver nas aulas anteriores aí, eu te ensinei a usar a herança, né, na verdade a interface a nosso favor, usando o Object, que é a classe pai de todo mundo aqui no Java. Só que, qual que é o problema de usar o Object? É que nós temos que tomar cuidado com o casting, tanto com o upcasting quanto com o downcasting. E aí, por isso, eu vou fazer com você, ou melhor, se você olhar esse nosso projeto aqui, como eu falei para vocês, ó, nosso projeto final da disciplina, completinho, ele está usando o generics, ou seja, a minha interface IDAO, ela não está usando Object, mas sim um T maiúsculo, para ficar genérico. E aí eu vou te mostrar no código direitinho na próxima aula a utilização disso aqui, que é muito similar ao exemplo simplesinho que eu acabei de fazer com você. Só que o ganho, a organização é muito maior a partir de agora. Tá joia? Então, não perca a próxima aula, principalmente se você está fazendo essa disciplina de laboratório de programação comigo, para que você veja o generics sendo utilizado na sua melhor prática aí. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, manda pro seu colega que estava em dúvida sobre o generics e até a próxima, pessoal. Valeu!